Olá, meus irmãos e irmãs. Hoje, 7 de julho, terça-feira, nós vamos aí entrar no 13º dia do mês dedicado a Santana. E como tema hoje, nós iremos refletir: a aliança exige uma resposta de fidelidade nos pensamentos e nas obras. Quero acolher a você que rezará conosco este dia, desejar que seja muito bem-vindo e que a sua experiência, através da palavra e da oração, possa fortalecer a sua caminhada, o projeto de salvação de Deus na sua história. E juntos vamos dar início ao nosso momento de oração, dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pedindo que o Espírito Santo nos tome, pelas suas mãos, nos conduza espiritualmente a viver um bonito momento de oração e de meditação, vamos agora rezar a oração ao Espírito Santo. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que eu devo pensar, o que devo dizer, o que hei de calar e o que hei de escrever. O que hei de fazer, como hei de fazer, para a vossa glória, para o bem das almas e a minha própria santificação. Ó meu bom Jesus, em vós ponho toda a minha confiança. Ó Espírito Santo, respirai em mim para que seja santo o meu pensar. Impeli-me, ó Espírito Santo, para que seja santo o meu agir. Atraí-me, ó Espírito Santo, para que eu ame o que é santo. Fortalecei-me, ó Espírito Santo, para que eu proteja o que é santo. Protegei-me, ó Espírito Santo, para que eu jamais perca o que é santo. Amém. A leitura de hoje é Hebreus 11, capítulo 11, versículos 32 ao 40. Hebreus, capítulo 11, versículos do 32 ao 40. Se você pode pegar a sua Bíblia, é só tomar e acompanhar conosco. Aqueles que não podem, escuta, e aí a gente vai meditar juntos este tema de hoje, no 13º dia do mês dedicado a Santana. Leitura do livro dos Hebreus. Que mais direi? Irá me faltar o tempo se falar de Gedeão, Baruque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas? Graças à sua fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, viram-se realizar as promessas, taparam bocas e leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, triunfaram de enfermidades, foram corajosos na guerra e puseram em debandos exércitos estrangeiros. Devolveram vivos às suas mães, os filhos aos filhos mortos. Alguns foram torturados por recusarem ser libertados, movidos pela esperança de uma ressurreição mais gloriosa. Outros sofreram escárnio e açoites, cadeias e prisões. Foram apedrejados, massacrados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados de tudo, perseguidos e maltratados, homens de que o mundo não era digno. Refugiaram-se nas solidões das montanhas, nas cavernas e em antros subterrâneos. E, no entanto, todos estes mártires da fé não conheceram a realização das promessas, porque Deus, que tinha para nós uma sorte melhor, não quis que eles chegassem sem nós à perfeição da felicidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. É interessante que quando a gente para refletir um pouquinho sobre a história da salvação do povo de Deus e se depara com o testemunho de homens e mulheres que viveram realidades que a gente se espanta por causa do exercício da fé, a gente se pergunta: meu Deus, como que eles conseguiram? Como que eles viveram realidades conforme narra a carta aos Hebreus, de coisas assim que, humanamente falando, provoca dentro de nós uma revolta.
Porque sendo eles pessoas, tão de Deus, por que padeceram tudo isso? Por que sofreram tudo isso? Aí vem a resposta sustentada de tudo aquilo que a gente já meditou até então. Primeiro, o que sustenta a nossa trajetória, desenvolvendo o plano de salvação de Deus para as nossas vidas, é aquilo que a gente meditou ontem, a graça de Deus em nossa vida. Esta graça que ontem a gente pediu para nós, pautada da humildade como atitude, é justamente a graça que faz com que nós aguentemos de pé as consequências do projeto de salvação de Deus em nossas vidas, porque naturalmente estas consequências existirão no nosso dia a dia, porque o projeto de salvação de Deus, ele é totalmente contrário ao projeto de salvação, entre aspas, que o mundo oferece. E sendo contrário, naturalmente vai existir o conflito, vai existir a perseguição, vai existir as realidades contrárias. E quem é que vai sofrer isso? Aqueles que são fiéis ao projeto de Deus. Aqueles que se dedicam e se esforçam a viver esse projeto em suas vidas. Primeira coisa, a graça de Deus. Aí quando a gente olha para eles, a gente diz, foram eles que viveram, Foram eles, as mães, como a gente já escutou no relato, que receberam seus filhos mortos nos braços por causa do reino de Deus. Aqueles que tiveram a cabeça decapitada por causa do reino de Deus. Aqueles que foram martirizados de outras maneiras por causa do reino de Deus. Aqueles que viviam na solidão por causa do reino de Deus. Sempre foram eles. Mas a gente precisa lembrar que não foram somente eles, somos nós também. Abraçar o projeto de salvação de Deus para as nossas vidas vai necessariamente provocar exigências segundo a realidade que a gente vive e que, se não for a graça nos sustentando, nós não aguentaremos estas consequências. É preciso entender como que essa graça age em nossas vidas, nos tornando capazes de aguentar firmes aquilo que Deus quer de nós. Aí, diante disso, vem a segunda realidade da reflexão de hoje, que está lá no finalzinho da leitura que a gente acabou de ler. Estes que morreram ou que sofreram as consequências deste projeto de salvação, muitas das vezes eles não contemplaram com os próprios olhos aquilo que seria a promessa de Deus para as suas vidas. Não contemplaram. Viveram a vida inteira o exercício da fé, sustentados pela graça de Deus, mas como que às cegas, diante dos frutos que eles esperavam colher no exercício da fé. E é esta experiência de fé concreta que acontece em nós. Deus nos reserva os frutos não para esta vida, mas para a vida com Ele. Por isso que muitas das vezes viver essa dimensão do projeto de salvação de Deus é para que a gente viva de uma maneira mesmo às cegas para os frutos que às vezes a gente acha que vai ter aqui na terra. Nós não contemplaremos os resultados, porque só há um no final das contas, ver a Deus. Nós não contemplaremos as promessas de Deus sendo realizadas em nossas mãos, porque só há uma promessa de Deus. É a convivência plena diante da sua vontade. E o que é que nos move, então, a viver essa fidelidade diante da aliança que Deus fez, diante da promessa de perpetuidade, da presença de Deus nas nossas vidas? O que é que faz com que a gente permaneça fiel? É saber que eu não posso experimentar desta presença em fragmentos apenas. Eu preciso experimentar dessa presença para sempre. E a dimensão do para sempre aqui é justamente o fruto daquilo que eu vivo no dia de hoje como projeto de salvação de Deus para a minha vida. É uma dimensão de antecipar aqui em fragmentos aquilo que eu viverei plenamente no depois. Mas para que isso aconteça é preciso a fidelidade. E a fidelidade não se trata em dizer que cumpre leis, porque Deus não nos fez livres para que a gente vivesse cumprindo leis,
mas é uma fidelidade que começa pautada na experiência de amor. Fielmente eu procuro experimentar este Deus a cada momento. Fielmente eu não abandono este Deus quando as coisas se tornam difíceis em minha vida. Fielmente eu tento retomar a esta experiência com Deus. É diante de tudo isso que nós vamos entender aquilo que entendiam estas pessoas que foram lidas os relatos delas na leitura dos Hebreus. O que é que movia o coração delas? Elas não tinham nenhum resultado palpável, mas elas tinham a certeza que diante de Deus elas poderiam contemplar tudo isso. E o que é que vai mover o nosso coração? É justamente esse mesmo desejo. Aí, quando a gente olha para o testemunho de Ana e Joaquim, idosos que não tinham visto ainda a promessa nem do Messias chegar, nem muito menos da bênção das entranhas acontecendo, que era ter um filho. Eles tiveram um filho já na velhice, a filha Maria, e segundo alguns relatos, dos evangelhos apócrifos, Ana chegou a ver Jesus ainda bebê e depois ela faleceu. E tem esse mesmo relato aponta que Joaquim não conseguiu visualizar o seu netinho, apenas Ana. Só que diante desse mistério que acontece, uma certeza nos vem. Para Ana e Joaquim não importava ver a chegada do Messias, não importava ver o fruto das entranhas se realizando, mas importava uma coisa: eles, como filhos de Deus, serem fiéis à promessa. É diante disso que a gente contempla a dimensão da humildade, que ontem a gente refletia. Essa dimensão da humildade faz com que a gente não se importe com os resultados, mas se importe antes com aquilo que é a minha obrigação, o meu dever como filho de Deus, fazer a minha parte neste processo. Porque Deus, sendo o Senhor do mundo, compete a Ele dizer se eu vou experimentar ou não aqui na terra estes benefícios. Existem santos que conseguiram tocar algumas realidades concretas do exercício da sua missão, principalmente os santos fundadores que conseguiram visualizar o crescer da obra, mas tiveram tantos santos fundadores que não viram a obra crescer, tiveram tantos mártires que, dando a vida pela pregação da palavra de Deus, não viram as pessoas se converterem, só se converteram depois do seu martírio. Deus move o mundo segundo o seu querer. E é diante disso que a gente se abandona com humildade nas mãos de Deus para dizer: Senhor, me dá a graça de viver a minha fidelidade e de me alegrar com a fidelidade acontecendo. Ser feliz sendo fiel, ao Senhor. Eugênio Jorge vai dizer na canção que ele escreveu para São José, tem um trechinho dos refrões que diz assim: e sou feliz vivendo assim. Se referindo a José, que vivendo a fidelidade e o silêncio, era feliz vivendo assim. Para Ana e Joaquim, essa expressão também serve. Joaquim e Ana foram felizes vivendo assim, a fidelidade a Deus. Então vamos, nutridos por este sentimento de devoção a estes santos que viveram felizes sendo fiéis a Deus, nós possamos hoje pedir com muita convicção esta graça a Deus, além daquela graça principal que está movendo a você rezar este mês de Santana. Para isso, façamos agora as invocações. Santana e Joaquim, no exemplo de santos, doaram a filha ao santo dos santos. À luz do candelabro, a menina vivia, guiada por mestres de noite e de dia. Ó Santana, nossa mãe, sê do céu a nossa guia, trazei paz às nossas almas, por Jesus e por Maria. Ó Santana Mestra, cheia de pureza, vosso ensinamento nos dá mais grandeza. Como professora segura e fiel, com a Escritura nos levais ao céu. Ó Santana, nossa mãe, sê do céu a nossa guia, trazei paz às nossas almas, por Jesus e por Maria. Nós queremos, de dia e de noite, os ensinamentos que deste a Maria. No templo sagrado estudou a lei, doutrinou Jesus, o divino Rei. Ó Santana, nossa mãe, sê do céu a nossa guia.
Trazei paz às nossas almas, por Jesus e por Maria. Olhando aqui para a imagem dos santos, vamos rezar junto a eles a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora, concluindo o nosso momento de oração, vamos juntos rezar a oração conclusiva. Senhora Santana, foste chamada por Deus a colaborar na salvação do mundo, seguindo os caminhos da providência divina, recebeste São Joaquim por esposo. Deste vosso matrimônio vivido em santidade, nasceu Maria Santíssima, que seria a mãe de Jesus Cristo. Formando vós família tão santa, confiantes nós os pedimos por esta nossa família. Alcançai-nos a todos as graças de Deus. Aos pais deste lar que vivam na santidade do matrimônio e formem seus filhos segundo o Evangelho. Aos filhos desta casa que cresçam em sabedoria, graça e santidade e encontrem a vocação a que Deus os chamou. E a todos nós, pais e filhos, alcançai-nos a alegria de viver fielmente na Igreja de Cristo, guiados sempre pelo Espírito Santo, para que um dia, após as alegrias e sofrimentos desta vida, mereçamos também nós chegar à casa do Pai, onde vos possamos encontrar, para juntos sermos eternamente felizes no Cristo, pelo Espírito Santo. Amém. Quero agradecer a você que rezou conosco este momento de oração. Mais um dia, o 13º dia do mês dedicado a Santana. Aquilo que eu sempre tenho falado, nos dias anteriores, compartilhem um vídeo, manda para aquele amigo, para aquela amiga, que você sabe que a reflexão de hoje, a oração de hoje vai servir para a sua vida, e aproveita para convidá-lo a continuar rezando conosco o restante deste mês. Muito obrigado a você que rezou conosco este momento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Ana e Joaquim, desça sobre vós, sobre a vossa família, sobre as preces que se encontram aí em seu coração, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santana vos esconda no coração de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.